Vamos aqui, colocando aqui, espera um pouquinho aqui, alguma coisa que... Pronto, está aí. Como aí a questão, nós estamos aí, então no programa 1 da mediunidade, esse modelo com a capa azul, o estudo 2 é uma capa vermelha, e nós vamos ver então a questão da desobsessão, os recursos espíritas, que como eu falei antes, aí, a obsessão tem todos os segmentos, todas as religiões, com todas as raças, temos isso. Os espíritos não atuam só para espírita, não atua para todos eles. O que nós temos é que o espírita tem maneiras de identificar e depois também, agora, no caso que nem hoje, nós vamos ter os recursos. Bom, então está aí, né, a imagem aí do outro plano, para a gente já se familiarizar com essas imagens, são desse tipo, alguma coisa até mais ampla, onde que uma pessoa está aí, tem vários espíritos em volta. Né? Então, Roberto, oi. para mim não está aparecendo, está aparecendo a tela com os slides do lado, não está a tela cheia. Vamos posicionar aqui, espera aí, vamos fechar aqui, então. Começar de novo, tem a música, né? Começar de novo. Estou até com medo dessa imagem atrás de mim aqui, que eu estou me sentindo obsidiado aqui, viu? Já estou começando a ver que a coisa realmente é complicada. Vamos ver aqui só um instantinho, então. Vamos voltar aqui, né? Só um instantinho, aqui, pronto. Agora nós vamos voltar aqui. Vamos compartilhar de novo. Vamos fazer o caminho normal aqui. Vamos aqui. Colocamos. Agora compartilhou, Vera? Ainda não. Não compartilhou? Está aparecendo a imagem, mas ela está aparecendo do lado, né? As imagens, os slides do lado, não está a tela cheia. Ah, tá. Então agora você me deu a dica aí, vamos compartilhar. Vamos sair daqui só um instantinho, essas coisas acontecem. Vamos aqui. Agora abriu? Não, está do mesmo jeito. Mas é interessante, né? Espera aí, vamos começar aí, que agora realmente... Você entendeu? Ele não tá em estágio de executar só a tela. Agora, está vendo? Eu comecei, vamos falar assim, aí destravei tudo aqui, né? Vamos lá. Destravei. Vamos agora, ó, vou compartilhar a tela. Né? Estou compartilhando a tela de novo aqui agora. Agora abriu? Está do mesmo jeito. Nada ainda? Não, eu tô vendo a tela, está até na imagem de Jesus. Só que ela tá em primeiro plano e em segundo plano tá os slides, entendeu? O que que eu... Entendi. Tá, então, peraí, deixa eu fechar aqui uma coisinha. Vamos lá. É um trabalhinho para nós, né? É paciência. Deve ter dado, às vezes.
Só um minutinho, nós vamos aqui. Agora está só a tela do desktop com as imagens aqui no canto, aqui na direita, né? Ou não? Isso. Eu vou aumentar a Agora, imagem. agora vê se abriu a Jesus. Abriu a de Jesus aí? Não. Você colocou executar? Coloquei. Espera aí. Eu vou fechar aqui, vamos começar de novo, fazer aqui um negócio diferente. Pronto. Rapidinho. Essas coisas ao vivo têm essas questões de acontecer, né? Sim, faz parte, né? Então, aqui, vamos começar de novo. Daqui aberto o PowerPoint, abrimos novamente. Vamos compartilhar a tela. Vê agora. Agora vai dar certo. Agora tem que dar uma hora, dar certo. Abriu Jesus aí? Agora Jesus está centralizado. Da mesma coisa, Roberto, mas não tem importância. Eu vou abrir a imagem de Jesus, aí eu escondo as telas do lado, os slides. Não tem problema. Vamos ver só se os slides, conforme você vai passando, se ele passa, tá? Deixa eu só ver uma outra coisa aqui. Agora abriu ou não? Agora sim. Mediunidade. Tem sempre uma história. Então vamos lá agora para mais ainda. Não perdermos mais tempo. Bom, então está aí, como eu estava falando, nós estamos aí agora, vamos começar agora realmente. Então, destravou aqui, tinha dado um processo aí que às vezes a gente não sabe nem explicar direito, mas então está aqui. Nós estamos então no módulo 3, tema 5, desobsessão, recursos espíritas. Então, nós temos esse tratamento, e nós sabemos, desde as épocas de Jesus, acontecia essa questão de obsessão, e obsessões, vamos falar assim, e Jesus ensinou também, né? Ensinou aos seus apóstolos e os discípulos que o seguiam a maneira de fazer essa questão da desobsessão. Mas nós temos os recursos que nós mesmos podemos fazer, né? Então está aí também a presença dos espíritos. Às vezes, quando a gente fala, olha, às vezes, dependendo de um lugar onde que existe, vamos colocar assim, e aí isso aqui é uma imagem pálida, né? Onde que às vezes tem umas festas, umas festinhas, umas baladas, onde que corre o álcool, onde que as pessoas vão com muito calor e etc. A presença do plano espiritual é exatamente essa que vocês estão vendo, é mais ou menos assim, né? Parece um negócio, a casa da casa das bruxas, mas
Por isso que nós não temos todos aí a evidência, e aqueles que vão tendo têm que normalmente trabalhá-la, né? Então está aqui, olha. Independentemente da gravidade apresentada, a desobsessão é tarefa que demanda esforço. Não é simplesinho, leva lá e tal, né? Por isso que, às vezes, a pessoa que está obsidiada passa pelo tratamento fraterno na recepção do centro e vai fazer lá umas 8 aulas, né? Assistir umas 8 palestras lá no centro, né? Umas palestras cristocêntricas, depois vai tomar a água frutificada e o passe. Então, está aqui, ó, demanda esforço, pois envolve a libertação espiritual dos envolvidos, obsessor e obsidiado. Tem pessoas que adoram ser obsidiadas, né? Elas chamam, parece que elas, né, ficam rezando, às vezes, para determinados anjos de guarda, mas ela pratica tantas coisas erradas durante o dia, ela pensa tanta bobagem, que quando, às vezes, ela está fazendo essa invocação, ela está invocando os espíritos que vão se afinar com ela. Erraríamos frontalmente se julgássemos que a obsessão apenas auxilia os desencarnados, que ainda pervagam nas sombras da mente. Olha, o problema está na mente aí, nós já estamos aí, desde a aula passada, desses roteiros todos, nós estamos trabalhando bem essa questão, o problema é a mente. Semelhantes atividades beneficiam a eles e a nós. Bem assim os que nos partilham a experiência cotidiana. Isso aí está no livro Desobsessão, capítulo 64, página 241. É muito importante. Às vezes a pessoa... não, desobsessão é para quem vai trabalhar em sessão mediúnica e eu não tenho nada com isso, eu não vou trabalhar lá, eu não preciso desses livros, não preciso saber o que é isso. Já sei que é obsessão. Só sabe aquela coisa, é a aproximação de um espírito. Se fosse um espírito bom, não se aproxima dessa maneira de vampirizar as energias e tudo mais. Então, normalmente, nesses casos, são sempre espíritos inferiores. E a gente, quando fala em espírito inferior, são aqueles espíritos que ainda estão meio que obscuros, a mente deles e tudo mais. Tá? Então, por algum motivo, levaram a essa condição. Tá? Perdão. Propriamente dito, nós vamos entrar, então, aqui no item 1 desse tema, onde que diz aqui, ó, os recursos desobsessivos e espíritas. Olha aí, as ações desobsessivas variam de acordo com os tipos e graus da obsessão. Não se pode trabalhar uma desobsessão, né, ou uma obsessão, perdão, da mesma maneira. Aí é que vem a questão da pessoa estudar o espiritismo, saber como lidar com o espírito obsessor, quer dizer, porque tem vários tipos e graus. Ali vem, olha, como nós já estudamos também esses tipos e graus de obsessão, né? Então está ali, olha, nas obsessões simples, basta a mudança de modo de pensar do obsidiado. Eu sempre tenho dito que qualquer ação que nós façamos, nós a pensamos primeiro. Então, quando eu penso em mexer o dedinho do pé, quando eu quero mexer o dedinho do pé, eu penso e mando uma corrente elétrica na musculatura, que vai para os tendões e assim por diante. Mas eu tenho que pensar, então, o meu cérebro que comanda tudo. Então, olha ali, basta a mudança do modo de pensar do obsidiado. É provar ao espírito que não está iludido por ele e que não lhe será possível enganar. Depois, cansar a sua paciência, mas tem que ter persistência nas boas maneiras, mostrando-se mais paciente que ele. Tudo isso aí está no Livro dos Médiuns, questão ou item 249. Nos graus mais avançados, nós temos graus mais avançados, é necessário, muitas vezes, associar recursos espíritas com a atenção de profissionais da área médica ou psicológica. Olha como é a questão. Por isso que a gente fala,
Mas também a espiritualidade é tão inteligente que, dependendo do centro espírita, vai acontecer isso aqui, olha, tá vendo? Se na casa já não vai levando a questão, como fala o Espiritismo, que nós temos essa necessidade da ciência, da medicina, da psicologia, da psiquiatria, então não é simplesmente o médium faz tudo, o médium vai lá, conversa com o espírito, não, tem até que ponto a mente do paciente não foi envolvida psicologicamente e psiquiatricamente, né? Olha aí, em qualquer. Agora está lá. Então, precisa. A pessoa que vai entrevistar ali o paciente, se a gente colocar assim, tem que ter conhecimento muito da doutrina para saber em que grau que é essa obsessão e depois saber aplicar. Então, nos graus mais avançados, é necessário, muitas vezes, associar recursos espíritas com a atenção de profissionais da área médica ou em qualquer situação, seja um ou outro, a oração, o passe, o estudo, o trabalho no bem, entre outros, são recursos de inestimável valor. Está aí na doutrina espírita, no livro dos médios, que nós temos que ler, porque o livro dos médios, como a gente fala, se nós temos o livro dos espíritas, o livro dos espíritas é dividido em 4 partes, cada parte é um introdutório, se a gente colocar assim, desses livros, né? Seguindo, nós temos aqui, ó, para a desobsessão avançar, alcançar êxito, perdão, alcançar êxito, esclarece o codificador. Kardec falando, olha, é preciso ter em mente que a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. Não existe obsessão de graça. Ah, mas é meu problema kármico da outra encarnação. Se nessa encarnação a pessoa está ali, escutando agora que estão presentes no Espiritismo, tomando cuidado com as suas imperfeições, ela não vai ter o quê? Como Kardec fala, não vai ter obsessão. Ah, não, mas esse é kármico. Não, 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 não. A pessoa encarna com um projeto. Agora, os acontecimentos de percursos, como uma obsessão, corre por conta da mente da pessoa que ainda está atrelada. Em cada encarnação, nós temos que melhorar. Se ela não está entendendo assim, né? E olha que nós espíritas, como nós estamos procurando espiritismo, como nós estamos, vamos dizer assim, à frente de todos os outros segmentos de estudos, né? Vamos falar assim, das outras doutrinas. Nós estamos na frente, porque, olha, vem uma doutrina que quem se associar, quem se for aproximando dela, tomando seus contatos, nós vamos se elevar muito. Então, olha aqui, dá acesso a um espírito mau. Não é espiritinho nem nada, é mau. As causas físicas se opõem forças físicas. Então, se o problema é físico, é cá. Agora, a uma causa moral tem de se opor uma força moral. Está ali o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81, dependendo da versão, isso, né? Mas pegamos aí o capítulo 28, item 81, e a página dispensa. Procura, seja qual for a página. Nesse contexto, faz-se necessário fortificar moralmente o espírito encarnado, obsidiado, e o desencarnado, o obsessor. Olha, já apertamos aqui nesse capítulo, né? Deixa eu pegar aqui, nós estamos no capítulo, o segundo aí, o módulo 3, né? E o capítulo inteirinho nós estamos estudando obsessão e desobsessão. Então, ainda vamos ter mais um item dentro desse capítulo para a semana que vem, que é a prática da caridade como ação desobsessiva. Né? Então, mas nós estamos estudando, que está bem claro aqui. Ó. Vou tomar uma coisa aqui.
Continuando, nós vamos ter aqui agora, no item 1.1, a prece. De novo, hein? Tivemos a prece ontem no Evangelho. Ontem não, né? É ontem, é no Evangelho segundo o Espiritismo. E parece que nós vamos encaixando os temas e vai ficando toda uma sequência aí. Allan Kardec aborda a temática da prece como recurso terapêutico na desobsessão. Aquela prece sincera. Agora, olha como é melhor. Se nós, todo dia, antes de dormir e ao despertar, se nós orarmos, não precisamos identificar que seria um obsessor, isso não, é louvando e agradecendo. Né? Por isso que André Luiz falou que nós não sabemos pedir, não sabemos receber e não sabemos agradecer. Nós embaralhamos tudo. Então, olha a ação da prece para o nosso cotidiano. A prece é um meio eficiente para curar a obsessão. A prece é um poderoso socorro em tudo. Mas crede que não basta murmurar algumas palavras para obter o que deseja. Deus assiste os que agem. Olha ali, precisa ter ação. E não os que se limitam a pedir. Eu tenho dito, se você vai para pedir, tá, se não sabe pedir, faz aí o curso que tem um livro do Allan Kardec de prece. Ele vai ensinar tudo como é que funciona, que está aí. Ó. É preciso, pois, que o obsidiado faça por sua vez, o que for necessário para destruir em si. Está vendo? É destruir em nós, mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Eu tenho dito nesse capítulo, vou falando, né? A força de um palavrão é uma coisa sensacional. As pessoas hoje estão falando palavrão, não estão nem prestando atenção que estão falando palavrão. Agora, só tem uma coisa, tem que combinar isso com esses espíritos imperfeitos, espíritos maus. Como está ali na questão 4 do Livro dos Médiuns, 479. Tem que combinar com eles. Eu falo toda hora, falo em todo lugar. É engraçado que determinadas pessoas falam, não, em casa eu não falo. Fala. Não dá para segurar a língua só num lugar. E se for falar e parou, não fala, não fala, mas já pensou, já foi igual. É salutar o hábito diário de orar. Ali, viu? Independentemente da existência de processo obsessivo, pois, pela prece, o homem atrai o concurso dos espíritos bons, que vêm sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se deste se afastou. Está aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 11. A prece pode ser realizada a sós ou em grupo, antes de dormir, como eu falei antes aí, em qualquer lugar e horário. Pode ser até dentro de um elevador, em silêncio ou em voz alta, conforme as circunstâncias. Os bons espíritos aconselham estabelecer um dia e horário para a prece em família, que isso está em desuso totalmente nesses dias, né? Não se vê mais família nenhuma, por isso que é uma briga dentro de casa. Primeiro que já na encarnação, esses espíritos são verdugos de encarnações anteriores. Se orassem, se criasse o hábito da oração, muitas das problemáticas das nossas vidas, com certeza, seriam controladas, né? Seriam bem melhores. Então, olha o que eles vão falando aí. Ó. Os bons espíritos aconselham estabelecer um dia e horário, né? Para a prece em família. Hoje as pessoas acham que sair aí, não, isso é uma chatura isso, não tem que fazer isso, não. Por exemplo, vamos fazer uma oração antes do almoço, né? Antes de nós mesmos estivermos onde estejamos, no restaurante, qualquer lugar, está com o prato de comida ali, agradece. Né? Agradece por ter chegado até aquela
a comida até você, agradece por quem fez a comida, a quem trouxe a comida até a sua frente. Agradeça. E, evidentemente, que os bons espíritos abençoem aquela alimentação. Não só sua, mas de todos aqueles que, pelo menos, estiveram naquele recinto. Então, a prece pode ser realizada a sós, em grupo, em qualquer lugar, como está ali, em silêncio, em voz alta. Agora, os espíritos aconselham estabelecer um dia e horário para a prece em família. Aí é o dia e horário só para a prece em família, hein? Nas reuniões conhecidas como culto do Evangelho no lar. Ensina Emmanuel. Então, aqui já enquadra também aqui o culto do Evangelho, que ontem eu falei. Já traduzindo para tirar umas certas coisas que as pessoas espíritas estão virando meio, sei lá, meio saindo fora do que os ensinamentos. Então, aí tem dito que, olha, essa palavra culto, o verbo aí, se for falar na questão do verbal, cultuar, né? Que vem aí o adjetivo, culto. Então, vamos tirando, nós vamos fazer o evangelho no lar. Não precisa a gente colocar o culto. Se colocar sem nenhum pensamento envolto, se não tiver, mas a palavra tem um sentido, e aí ainda hoje nós temos aí menções para esse respeito. Então, o Emmanuel vai nos ensinar. Quando o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. A maldade não encontra brecha para insinuar-se. Olha aí esse livro, muito bom para também, Luz no Lar, para se fazer o Evangelho, pelo menos pegar do Evangelho, pegar um capítulo desse livro, né, e subtítulos, e vai fazendo um título, subtítulo por Evangelho. Nesse livro aqui, Luz no Lar, tem realmente muitas instruções. Mas vamos indo aqui. Olha, na reunião do Evangelho, está vendo aqui como já mudou, que eles já colocam aí para a gente já ir mudando, fazendo essa transição. Olha, a reunião, já não fala culto ali, a reunião do Evangelho no lar deve ser assinalada pela simplicidade, assim delineada em Oração ao Centro Espírita, capítulo 3. É outro livro que os espíritos, nós espíritos, tem que ler, né? E a gente tem visto hoje em dia também, ultimamente, não estou pontuando, só estou pontuando, que os espíritas são aqueles ex-católicos também com muita dificuldade de leitura, né? Muita dificuldade. Né? Estão aprendendo básico, é lógico, tá bom, não tem problema. Mas vamos se esforçar um pouco mais, né? Tem que se esforçar, que é o que vale. Por isso que nós vamos ver aqui na próxima aula a prática da caridade com ação desobsessiva. E para se fazer isso, precisa ter leitura, precisa ter estudo. Vamos falar estudo que é melhor. Olha aí nesse livro, nessa parte agora, ele vai falar assim, ó, além desse livro que eu falei antes, aí está a leitura. Leitura de uma página de um livro de mensagens, Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, visando a harmonização e a sintonia de todos. Não adianta um estar lendo e o outro lado está bocejando, o outro está olhando o relógio. Né? Então, aí vem também, aí nessa questão dos recursos espíritas para desobsessão, está ali. Agora vem a prece inicial. A prece inicial, você faz o quê? Leitura e comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, ou de uma página evangélica, pode ser aquela anterior, com a participação de todos os presentes. O estudo poderá ser enriquecido com histórias ou narrativas de fatos reais vinculadas ao assunto. Sempre a gente pode pegar um assunto que também não vamos distorcer muito o assunto, ir a fundo, né? Um assunto que vincule-se junto com a mensagem. Poderão ser feitas vibrações pelos familiares no final, aí você chega a dar no final dessa reunião, no final poderá a gente fazer, antes de fazer a prece final, tá ali, poderão ser feitas vibrações pelos familiares, amigos, enfermos e outros,
Olha, tem pessoas que cada um vai fazendo o seu, coloca um caderno, que ela já escreveu as pessoas que estão no outro plano, né? Que é aquele momento também de lembrar dessas pessoas que desencarnaram, que a gente não sabe onde estão e nem sabemos para onde nós iremos, né? E que nós necessitemos depois de prece. Aí, depois de feito isso, olha aí, vem a prece de encerramento. Emmanuel recomenda continuidade da reunião. Continuidade. O que será que ele quer dizer com isso? A fim de que se estabeleça permanente assistência dos benfeitores espirituais que passam semanalmente a visitar o lar de quem ora em família. Vocês estão vendo aqui que já estão considerando a reunião do Evangelho no lar como se fosse o quê? Aquela oração em família. Então, como é que faz? Escolhe alguns minutos por semana e reúne-te com os laços domésticos que te possam acompanhar no cultivo da lição de Jesus. Quanto seja possível, na mesma noite, no mesmo horário, faze o teu círculo íntimo de meditações e de estudo. De novo, naquele filme, aí, nesse livro agora, Família, né? Esse livro aí é da Meimei, Jesus em Casa, né? Capítulo Jesus em Casa. Olha aí, o item 1.2 é aprimoramento íntimo. A prevenção e cura de enfermidades espirituais exige renovação do panorama mental, em que a criatura humana se compraz. Para tanto, é preciso trabalhar à própria vontade, a fim de colher bons resultados. Aliada à prece, olha, é a soma, né? A prece, a vontade, é força consciente que impulsiona o espírito para a sua transformação íntima. Você está vendo? Não está usando a palavra reforma. Reforma foi muita bagunça. Liberando das faixas de influências negativas. Para o espírito Emmanuel, a vontade assemelha-se à gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental, deve ser mental, vocês desculpem aí, os setores da ação mental, a divina providência concedeu-a por auréola e luminosa a razão, depois da laboriosa e multimilionária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Também está nessa coleção do Emmanuel, Pensamento e Vida. Então, olha como é aquele chamado aí, ele praticamente passou esse capítulo inteiro já. E para nós, é o capítulo 2, é um aprimoramento íntimo. A providência, né, a divina providência concedeu para nós por auréola, né, luminosa da razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas providências obscura do instinto. Olha, uma só coisa, no entanto, é fundamental. Aprendamos a reconhecer-nos e conheceremos os outros. As nossas vontades já vai determinando as nossas encarnações passadas. Se nós temos muitos pensamentos, como diz, eu não vou nem ficar falando, muitos perdidos aí, seja em todos os planos da vida, uns pensam muito em dinheiro, os outros pensam muito em sexo, e aí vai indo, né? Então, tudo isso é matéria. Então, ali, aprendamos a conhecer-nos. Por isso que vem aquela história, né? A gente tem que saber quem somos nós e conhecermos os outros, que assim nós vamos falar, não, por que será que eu não gosto daquela pessoa? Olha, você não conhece, normalmente assim, eu não gosto daquela pessoa porque ela tem alguma vibração mais forte que a nossa, que nós não gostamos dela. Por que será? Aí nós vamos fazendo análise. Então,
Retifiquemos a nossa vida por dentro de nós e a vida por fora se nos revelará sempre por maravilha de Deus. Estou meio ruim hoje, mas não façam. Então, olha aqui que é: retifiquemos a nossa vida por dentro, de dentro para fora, de nós, e a vida por fora se nos revelará sempre por maravilha de Deus. Não se trata de realização incompleta, ocasional ou de fácil empreendimento. Não é fácil, não. É preciso perseverar com firmeza, transformando a vontade em aliada disciplinadora da vida. Realmente, quando a gente estuda o Espiritismo, a gente, com muita atenção, sem nenhuma, porque se a gente não está pensando em querer mudar, nós vamos falar assim, por isso que a gente vê que as pessoas espíritas entram no Espiritismo e depois desistem. E quando começa a estudar e parece que a proibir, que não é proibir, nós não proibimos, nós orientamos. Aliás, o Espiritismo, como sempre eu falo, ele não critica nada, não fala nada. O Espiritismo orienta somente. E aí a pessoa tenha a vontade de seguir ou não. Então, a pessoa chega, vai indo, daqui a pouco você encontra aquelas pessoas que fizeram, por exemplo, comigo, fizeram o curso e hoje não estão mais no Espiritismo. Não deu, não, é muito difícil. A gente vai numa festinha, já fica pensando que está cheio de espírito. Eu falo, mas se você pensar ou não pensar, eles vão estar lá. Então, você se vira. Né? Então, é através das ideias, das palavras e, sobretudo, das ações que formamos nossa atmosfera, tá vendo? Atmosfera particular, capaz de nos identificar perante nossos companheiros de jornada. Foi o que eu disse antes. O aprimoramento íntimo é obra de autoeducação. Não adianta eu aqui agora ficar falando. Eu posso transmitir, mas a pessoa tem que cair a ficha nessa expressão, né? Através do que é uma obra de autoeducação. Reclamando, entre outros recursos, o tempo e a virtude da perseverança. Daí, Tempo de Transição, capítulo 22, 32. O passe e a água magnetizada, né? Olha, o obsidiado encontra-se envolvido por fluidos negativos, provenientes do obsessor, ou, muitas das vezes, do ambiente que a pessoa vai. Então, eu estou falando isso, já está complementando. Então, vamos falar. Pessoas vão aí, não gostam nessas local de danceteria e outras coisas, sei lá. Então, a psicosfera lá está cheia de larvas astrais. Está um verdadeiro inferno, se a gente colocar essa palavra. Aí a pessoa vai. Ela vai o quê? Vai trazer doença no perispírito. Então, olha ali, o obsidiado, mas quem não está obsidiado, se for nesses lugares, já vai ficar com essas outras coisas, uma coisa faz parte da outra, não precisa ficar obsidiado. Então, o obsidiado, especificamente dele, encontra-se envolvido em fluidos negativos provenientes do obsessor, que lhe perturbam a harmonia interior. É por isso que a pessoa às vezes fica brava, tira o brilho da face, ela fica irritadiça. Então, é necessário substituir tais energias deletérias que impregnam o perispírito e o corpo físico do enfermo encarnado. São os dois corpos ficam assim. Pela transfusão de elementos reparadores fornecidos pela prece. Olha a importância da prece. Pelo passe pela água magnetizada ou fluidificada. O passe, atividade usual na casa espírita, é energia de natureza magnético-espiritual, que apresenta significativo valor terapêutico. Então, ali o que está dizendo? Sempre eu vou passando com o passe, a atividade usual na casa espírita é energia de natureza magnética, do passista e do espiritual. Às vezes as pessoas falam assim na casa espírita, quando a pessoa lá, o passista está dando passe, atrás da pessoa tem lá um outro espírito. Não tem nada atrás. Ele pode ficar atrás, em cima, no meio, de lado, de baixo. Aí vocês começam a falar assim, isso não me interessa onde que ele está.
Tem pessoas que eu já vi, você olha assim no centro, está aquela câmara de passe, tem pessoas que está lá o passista, a pessoa fica olhando para trás para ver se vê o espírito atrás do passista. Acontece que nas imagens para passar, né, aquelas imagens ilustrativas, aparece dessa maneira, é só ilustrativa. Olha, o atendimento espiritual pelo passe é amplificado pela assistência de espíritos elevados, como já falei antes ali, está lá, magnético espiritual, conforme o seguinte relato de André Luiz ao observar urna de sessão de passes, né, ocorrida em determinada casa espírita que visitou. Agora ele vai falar o que ele viu. O trabalho era atendido por 6 entidades, envolta em túnicas muito alvas. Comecem vocês a criar essa imagem. Um ambiente com luz agradável, uma intensidade para não quebrar essa questão magnética, correntes de tantas outras especificações, para que não é o caso nós ficarmos aqui falando. Mas vamos lá. Então, o trabalho era atendido por 6 entidades, envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros, vigilantes. Falavam raramente e operava com intensidade. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar e, depois de atenderem aos encarnados, misturavam socorro eficiente às entidades infelizes do nosso plano, principalmente as que se constituíam em secto familiar dos nossos amigos da crosta. Missionário da Luz, capítulo 19. Isso é um trecho só. Então, olha o que o André Luiz traz, só nesse pedacinho, que a gente não dá para trazer tudo, mas ele já é o foco maior. Então, todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar, olha aí. E depois de atenderem aos encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades, a espíritos encarnados infelizes do nosso plano. Então, às vezes, muitas pessoas que estão num processo aí doentio, que está, às vezes, dormindo em casa, a espiritualidade leva essas pessoas nas casas espíritas para acontecer isso aqui, ó. Porque está falando ali, eficiente às entidades infelizes do nosso plano. Então, são espíritos encarnados que, no momento em que eles precisam, estão numa situação ruim, são levados até um centro talvez mais próximo para receberem esse tratamento também. Olha, o passe é tá ruim a minha boca. É revigoramento de energias transfundidas em nível perispiritual, que se reflete na organização física. Olha, além do corpo perispiritual, vai para o corpo físico, com evidentes benefícios orgânicos. Tem muitas pessoas que falam, não, o passe só serve o perispírito. Eu falo, onde isso, meu querido? Eu já nem falo nada que não dá. Não é numa conversa que nós vamos querer passar ensinamentos, principalmente na questão até psicológica. Se a pessoa está falando errado, não tem jeito de se arrumar ali na hora, não. Se ela quiser ir buscar estudos, ela sabe o caminho. Ou então ela vai ficar falando essas coisas e aí vai passando para muitas pessoas. As pessoas também que escutar dela e não for estudar, também faz parte por afinidade do mesmo jeito. Então, tá, não só o encarnado é beneficiado pelo passe, mas também os desencarnados necessitados. Em geral, o obsessor, é lógico, em particular. É fundamental, contudo, que o enfermo encarnado, num exercício de fé raciocinada, se integre confiante à assistência que se submete. Não é estar ali naquele horário ali, está doente, mas está pensando na novela. Tem que decidir, ou vai assistir a novela, ou sai do centro, faz alguma coisa. Então, está ali, a mente sintonizada com o bem e desejosa de receber o bem, receber o benefício,
favorece, olha aí, a assimilação das energias que estão sendo administradas. Nesse exato momento, em todos os nossos lares, como eu disse antes, espíritos estão conosco aqui agora. Às vezes, muitos deles estão fazendo tratamento espiritual conosco. Aí as pessoas falam, não acredito nisso, onde está escrito isso? Então, a pessoa que não estuda, normalmente ela faz a pergunta, onde está escrito isso? Você fala, vai pegar o livro e ler lá, qualquer um está cheio. Ah, mas isso é falta de caridade. Isso é falta de estudo para mim. Né? Na assistência magnética, olha aí, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção magnética, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. Vocês estão vendo, por isso que Jesus falou várias vezes. As pessoas agradeceram, obrigado, Jesus, por ter me curado. Jesus falou, não, a sua fé te curou. Eu não curei nada, eu não posso curar. O elemento principal é você. Mas ele não podia explicar para aquelas pessoas também que não tinham capacidade de entender. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. Olha, é uma coisa que já estava destruída, elas vão reconstituir. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e a confiança que o valoriza. Domínios da mediunidade, capítulo 17, essa passagem ali é maior. Somente essa passagem já dá para a gente ficar aguçado em querer ler o capítulo 17 inteiro, para sabermos toda essa questão, como funciona. Né? Como é que é esse recebimento do passe e tudo mais. Agora vem aqui a explanação do Evangelho. O que é isso? Vamos ver aí. O que quer dizer com isso? Conforme o grau da obsessão, nem sempre a pessoa revela de imediato condições para ser encaminhada a um grupo de estudo doutrinário. Tá vendo? Mas as pessoas falam assim, não, sabe, determinados centros aí, não, você vai lá estudar lá vai. Às quarta-feiras tem palestra, lá vai lá. Tá vendo? Olha o que está escrito aí. Às vezes, quando eu falo isso, a pessoa fala, não tem nada a ver, não tem nada com isso. Então, tá bom, eu não estudei, não. Então, aqui, nem sempre a pessoa revela de imediato condições para ser encaminhada a um grupo de estudos doutrinário, onde passaria a obter o necessário esclarecimento espírita a respeito da problemática que atinge. Inquietações variadas, instabilidade emocional, incapacidade para manter a atenção por maior período de tempo em assuntos estudados, esgotamentos físicos e sono. Só isso tudo que está aqui. Se a gente não saber realmente estudar, fazer, entender o que está escrito aqui, olha como a pessoa que a espiritualidade vem nos ajudar. Onde poderia, olha o tempo aqui, ó, poderia. É um condicional. O verbo poder é condicional. Então, onde poderia, se ele prestasse atenção, obter o necessário esclarecimento para esclarecimento espírita a respeito da problemática que atinge. Quais são? A pessoa chega num assento e começa a reportar que está com umas inquietações assim, variadas, está com uma instabilidade emocional. Olha, isso se a gente for pôr diariamente, nós temos isso aí, hein? Incapacidade para manter a atenção por maior período de tempo em assuntos estudados. Eu vou começando a ler, vai me dar uma canseira. São os espíritos que estão ali, dando de alguma maneira ou outra, né? Soprando na pessoa, vamos colocar assim também figurado, falar, não estuda não, porque eles vão perder a bocada dessa pessoa, né? Eles estão lá vampirizando a energia da pessoa. E a pessoa, eles vão lá, dão esse sentido para a pessoa continuar sendo o que eles querem. Né? Então, está aí, nessas condições, deve ser orientada a participar de reuniões semanais de explanação do Evangelho, que, além de serem breve, não excedem 30 minutos. Cria um momento de acolhimento e esclarecimento espíritas, em razão da beleza e singeleza das elevadas vibrações propiciadas pela mensagem de Jesus.
Por isso que nesses lugares que a gente vai dar palestra, é uma palestra cristocêntrica. Não é para chegar num centro, como às vezes é pedido para mim, você não quer falar sobre transição? Aí eu chegava, não, vamos ver, eu colher, ver certinho o que eu tenho. Chega na hora, eu já chego, aliás, tem uns que já anunciam antes, né? Hoje, ainda mais com esses eventos de WhatsApp, isso, aquilo. Aí eu falo, olha, não, eu não achei nenhum, mas eu tenho uma palestra aqui boa sobre tal coisa. Aí eu pergunto, não, beleza. Mas o próprio encarregado do centro quer, numa palestra desse tipo aqui, quer falar de fim de mundo. Então a pessoa não vai nem se tratar. O mundo vai acabar. Em tais reuniões, benfeitores espirituais encontram-se apostos para atender encarnados e desencarnados. Durante as pessoas que estão esperando para tomar o passe, quem tiver olhos de ver, durante ali no salão, estão sendo feitas passes espíritas, tratamento espírita, está sendo feita tanta coisa. Tem pessoas que estão com o celular assim na mão, por isso que se eu vejo, eu falo. Aliás, as casas que eu vou, eu já peço, olha, pede para desligar o celular, porque eu tenho uma maneira de dar palestra andando no meio das pessoas. E aí eu já vou, se a pessoa tiver, eu já paro em frente e já falo assim, o que é que está passando aí? O que tem no UOL aí? Qual é a notícia? Aí a pessoa já desliga. Então, não está ali no lugar. Né? Então, olha ali, os benfeitores espirituais encontram-se após para atender encarnados e encarnados, envolvendo-a em elevadas e salutares energias. A atividade pode transcorrer segundo este roteiro. Isso já vem para a casa espírita para a gente saber como é que funciona. Olha, a leitura da breve página espírita para a harmonização do ambiente. Prece sucinta de abertura da sessão. Leitura e comentários de pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo por no máximo uns 20 minutos. Tem pessoas que fazem o Evangelho aí, a reunião do Evangelho no lar, faz em 10 minutos. Eu falo, não dá para fazer nada. Por isso que as pessoas me convidam para dar palestra, eu falo, olha, só que é 20 minutos. Eu falo, olha, eu não tenho palestra nesse tempo. Mas quanto tempo você precisa? Eu preciso de, no mínimo, 40 minutos. Aí já é bem reduzido. Né? Mas a gente só pode 20 minutos. Eu falei, não tem problema. Então, quanto a isso, não vamos ficar brigando por isso. Né? Então, ali a prece de abertura, sucinta, a leitura de comentários de pequeno trecho do Evangelho, 20 minutos no máximo. Prece objetiva de encerramento da reunião, aplicação de passe pode estar... A aplicação do passe pode estar disponibilizada. E o mais importante, como eu já falei para vocês, já há muito tempo, né? Eu já nem falo mais. É o copo d'água. Eu estou com o meu copo d'água aqui. Sempre coloco, né? Para que seja o quê? Olha, os vasilhames de água trazidos pelos enfermos ou seus familiares, eu me considero também um enfermo, porque eu estou encarnando, eu estou meio enfermizado. São magnetizados pelos benfeitores espirituais ao longo da reunião. O que nós estamos fazendo aqui é uma reunião de estudo. A irradiação mental. A radiação mental é uma reunião privativa de vibração em conjunto para irradiar energias de paz, de amor e de harmonia, inspirada na prática do Evangelho à luz da doutrina espírita, em favor de encarnados e desencarnados carentes de tratamento espiritual. Trata-se de uma atividade de atendimento espiritual aos que sofrem, complementar ao passe e às demais ações desobsessivas espíritas. Eu não vejo mais casa espírita fazendo isso. Muito poucas as casas espíritas que seguem todos os ensinamentos. Não é ensinamento, é orientação, que pode render mais, dar melhor resultado. Por isso são poucas casas hoje que a gente vai vendo que consegue colaborar mais. Está aí explicada a radiação mental. Né? O enfermo pode estar presente à reunião se apresenta condições para tal. Caso contrário, familiares ou amigos vibram pela pessoa ausente ou indicam à equipe diretora da atividade o nome de quem necessita de vibrações e prece. Agora,
Toda vez que a gente for colocar essa questão de marcar e fazer vibrações e preces para os enfermos, vamos sempre nos assim colocar que ninguém sofre de gás. Tem um motivo na nossa passagem o sofrimento. Então, nós não sabendo pedir, nós vamos pedir que a pessoa, às vezes, melhore. Mas, às vezes, o sofrimento é a cura dela. Ok? Então, aquele sofrimento que a gente nos incomoda, a pessoa fica lá doente e tal, é a cura dela. Como? A cura a que ela fez o objetivo da sua encarnação. Então, nós pegamos aí o Chico Xavier, nos últimos anos dele de vida, ele tomava mais de 20 remédios. E ele não dispensou os remédios, né? Dispensou aí a ciência dos homens. Tomava passe, fazia isso e aquilo para melhorar, para ajudar. Então, nós temos que saber pedir. Então, nós temos que pedir para que a pessoa receba aquela corrente de vibração, se a gente colocar essa expressão, aquelas vibrações, para ela se fortalecer, aguentar esses momentos difíceis que ela colocou no seu cardápio reencarnatório, vamos falar assim, a passar por essa problemática toda com resignação e não com lamúrias, né? Então, a finalidade dessa atividade espírita é desenvolver a expansão do pensamento e dos fluidos salutares, pelo controle da vontade, produzindo ideoplastias ou imagens mentais positivas, capazes de envolver o necessitado de auxílio, encarnado ou desencarnado, e transmitir-lhe bem-estar físico e espiritual. De novo, esse parágrafo é portentoso, né? Às vezes eu vou lendo, todas as vezes eu fico, sabe? Olha aí, o roteiro da reunião, que não deve ultrapassar o tempo de 30 a 40 minutos, olha aí, se resume nas seguintes etapas: leitura inicial e breve de página espírita, prece sucinta de abertura, irradiações ou vibrações mentais, não superior a 10 minutos, prece final. Caso haja possibilidade, o passe pode ser facultado. Vasilhames contendo água poderão ser colocados em local à parte para a magnetização pelos espíritos benfeitores, né? Esclarecimento doutrinário à entidade obsessora. Aí vai entrar aquela parte mais técnica. Se a gente colocar um termo assim, olha aí, comitantemente às ações desenvolvidas junto ao encarnado que se encontra sob julgo obsessivo, é essencial o atendimento não é só o obsidiado, porque a maior vítima das vezes é o obsessor. Quem sabe lá a pessoa está sofrendo porque ela matou lá a família da pessoa, nós já vimos isso na literatura espírita. É essencial o atendimento à entidade obsessora, com auxílio dos trabalhadores espirituais que atuam nos grupos mediúnicos da casa espírita. O obsessor é encaminhado ao esclarecimento doutrinário, pelo diálogo fraterno, manifestando-se por meio dos médios psicofônicos. Médios videntes podem igualmente percebê-los. Olha, por se tratar de uma atividade planejada e definida pelo dirigente espiritual da casa, aí entra a questão que é os espíritos atuando, e o dirigente da casa recebe, através da sua mediunidade, recebe essas orientações. Este encontrará o momento propício para conduzir o obsessor ao grupo, assim como selecionar os médios que apresentam melhores condições de atendimento àquela, entidade necessitada. Então, aí precisa ter conhecimento. Então, o dirigente da casa sabe quais os médios ali de psicofonia que têm maior capacidade para aquele tipo de espírito. Em tais reuniões primitivas, o médium esclarecedor ou dialogador, eu prefiro esclarecedor, porque a gente hoje tem como dialogador aquela pessoa que fica conversando, conversou, não esclareceu, não adiantou. Conversará com a entidade sofredora que, com a autoridade moral, olha aí, então o médium tem que ter autoridade moral,
procura conduzi-lo à reflexão, ao perdão, ao desejo do bem e à sua educação moral, para encerrar, né, a sua perseguição nefasta. Emmanuel afirma no livro O Consolador que o momento do esclarecimento pelo diálogo é de transfusão de amor, de evangelização do espírito perturbador. Existe diferença? A pergunta aí, hein? Existe diferença entre doutrinar e evangelizar? Há grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Vamos lá. Para evangelizar, é necessário a luz do amor no íntimo. Na primeira, bastarão a leitura e os conhecimentos. Do que? Da doutrina. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com o Cristo. Por esses motivos, o doutrinador, ou dialogador, como queira, muitas vezes não é senão o canal dos ensinamentos. Mas o sincero evangelizador será sempre o reservatório da verdade, habilitado a servir às necessidades de outrem, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. Livro Consolador, questão daí 237. Vamos caminhando aqui, então. Os recursos desobsessivos espíritas devem ser entendidos. A família, olha, devem ser estendidos, né? Desculpa. Os recursos desobsessivos espíritas devem ser estendidos à família do obsidiado, que, por sua vez, procura envolver o enfermo em manifestações de carinho, atenção e amor, acompanhando as reuniões de atendimento espiritual e de apoio desobsessivo existentes na casa espírita. Muitas das vezes, vamos pegar um exemplo, o casal, quando vai fazer esse tipo de tratamento, não é que é ideal, não. Tem que o ambiente da casa, no maior número possível, como está ali, olha, ele já está tratando a família, né? A família. Então, o marido está obsidiado, a família toda está levando resquícios dessa obsessão. Então, a coisa é assim, vai fazer, procura levar lá, estendido à família do obsidiado, que, por sua vez, procura envolver o enfermo em manifestações de carinho, atenção e amor, acompanhando tal, né? O abnegado Bezerra de Menezes nos ensina, sim, é preciso reunir forças e prosseguir vivendo e lutando pela conquista da paz interior e pela conquista da harmonia familiar com os recursos disponíveis. Olha como nós temos, a gente usar essa expressão, sendo abençoados por nós termos procurado a doutrina espírita. Olha, pela compreensão que ora se tem dos processos obsessivos e dos seus reflexos psíquicos, emocionais e orgânicos, é necessário, às vezes, associá-lo à assistência médica ou psicológica, dentre outros, visando atender de forma ampla e eficaz o enfermo, obsediado. O ideal é que o médico ou o psicólogo tenham conhecimento espírita para melhor compreenderem a problemática e ser capaz de estabelecerem diagnóstico diferencial com patologias psiquiátricas propriamente ditas e as obsessões de natureza espiritual. Outro parágrafo que nos esclarece muito. Sempre tem que ter o acompanhamento, se a gente colocar a palavra, que ele coloca ali, o ideal é que o médico... Por isso que eu falo, quem está ali no atendimento fraterno, por uma questão, eu sei que às vezes centros espíritas não tem essa condição, mas o ideal seria atendido ali por um psicólogo. Não só um psicólogo, que tenha conhecimento da doutrina para melhor compreender a problemática, né? Olha aí, conforme o grau de comprometimento orgânico do obsidiado, os profissionais da medicina, psicologia, indicarão procedimentos terapêuticos apropriados, inclusive o uso de medicamentos. Então, o espiritismo faz a sua parte, em conjunto com a medicina, e também foi
vamos falar, trazida até nós por grandes espíritos que vieram com essa missão de trazer a medicina para nos ajudar a tirar as dores, aliviar os nossos sofrimentos, para que dê condição melhores para nós passarmos por essas nossas revisões que temos que fazer. Né? Então, está aí, olha, chegamos aí à noite de hoje, começamos aí a noite com alguns probleminhas técnicos, mas eu acho que o tema foi passado aí, né? Esses recursos de desobsessão, que às vezes as pessoas não precisam ir no centro. Né? Não precisam. Se a pessoa se torna espírita e já identifica qual que é o problema, ela pode começar a se tratar no próprio lar, né? Sem a necessidade. É lógico que é bom, mas a pessoa pode fazer no lar. Agora, tem que, às vezes, é bom ir no centro, porque o centro tem condições de, vamos falar assim, neutralizar melhor as ações do obsessor, de esclarecimento, etc. Ninguém vai prender espírito na jaula, lá na cela, não. Nem existe isso. Bom, então estamos aí, vamos fazer a nossa prece, vamos de novo fazer o que nós aprendemos hoje, através do encerramento do estudo de hoje, fazermos realmente aquilo que eu sempre venho falando. Vamos agradecer pela nossa vontade, principalmente agradecer pela nossa vontade, nosso estímulo. E o maior, esse estímulo de não se afastar dos ensinos. Nós vamos encontrar livros do Emmanuel que falam, olha, coloque os dias de estudo acima de qualquer compromisso, porque a passagem dos ensinamentos espíritas nos servirão para as próximas encarnações. Então, essa é a vantagem, esse é o ensinamento. Não sou eu, Roberto, que está falando. Nós estamos aqui, ou agora, nesse novo sistema, de transmissão ao vivo, onde que várias pessoas estão assistindo e mesmo depois podem ver, assisti-la de novo em offline. Né? Então, o que a gente precisa é ter a consciência de que o que vai ser feito é por nós mesmos, pela nossa vontade, de procurarmos entregar-nos a essa transfusão do homem velho para o homem novo e sempre daqui para frente seguindo melhor e com mais capacidade o nosso Mestre Jesus. Muita paz a todos e que as bênçãos de Deus nos recaiam sobre nós, sobre os nossos filhos, enfim, em todo o nosso lar. Que assim seja. Assim seja. Então vamos lá, agradecemos aí a todos aí presentes, os que estão aqui ao vivo, né? E aos que estão também assistindo nós pelo YouTube, ok? Muito a minha eterna gratidão de vocês terem me ajudado a cumprir esse papel que eu me comprometo, né? De vem fazer essa parte de dialogador de espíritos através dos cursos, né? E vamos dialogando, vamos fazer, como diz, facilitadores de entendimento. Então, a todos vocês, muita paz, né? E que Deus nos abençoe. Tchau, tchau. Boa noite, Roberto. Boa noite.